pessoal, eu sou a Roberta do canal Beta Física e hoje eu vou resolver a primeira questão da lista de cinemática. Se você já fez ou se você está curioso para saber a resolução dessa questão, assista esse vídeo e não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Ative as notificações também para vocês saberem sempre que tiver um vídeo novo. E não esqueçam de curtir minha página no Instagram se vocês ainda não curtem. É o @betafísica, eu vou deixar aqui embaixo. E é isso. Vamos para a questão número 1. Funções horárias do espaço de duas partículas A e B que se movem numa mesma reta orientada são dadas no SI por SA igual a 4T e SB igual a 120 menos 2T. É o que está aqui. A origem dos espaços e dos tempos é a mesma para o estudo dos dois movimentos. Determine, letra A distância que separa as partículas no instante T igual a 10 segundos. Antes de mais nada, a gente precisa saber que tipo de movimento é esse. Quando a gente tem a posição em função do tempo, existem duas fórmulas. No movimento retilíneo uniforme, a fórmula da posição em relação ao tempo é aquela fórmula, né, do sorvete, S igual a S0 mais VT. No movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, ela é S igual a S0 mais V0T mais ou menos, né, AT ao quadrado sobre 2. A posição em função do tempo no movimento retilíneo uniforme, ela é uma função de primeiro grau. No movimento retilíneo uniformemente variado, a posição em relação ao tempo é uma função de segundo grau. Quando a gente compara essas duas equações com essas duas aqui, a gente consegue ver que ela se aproxima mais do movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque é uma função de primeiro grau, as duas. Então, as duas estão com velocidade constante. Então, a gente vai comparar essa fórmula com essas duas daqui. SA é igual a 4T. Se eu for comparar com essa daqui de cima, a gente consegue ver que aqui a gente só tem 4T. Ou seja, o 4 multiplicando o T, que no caso vai ser esses dois aqui. Então, a posição inicial de A é 0. A velocidade média de A é 4 metros por segundo. No tempo T. Se a gente colocar 0 aqui e V4 aqui, a gente chega nessa fórmula daqui. Agora, para B, a posição inicial é 120 metros, né? Porque está no SI. E a velocidade média é menos 2 metros por segundo. Se a gente pega essas informações e substitui aqui, a gente chega nessa fórmula daqui. Bom, a letra A diz o seguinte: a distância que separa as partículas no instante 10 segundos. Ou seja, como a gente tem a função da posição das partículas no tempo, é só a gente substituir o tempo aqui por 10 segundos, a gente vai saber a posição da partícula A gente substitui 10 segundos aqui, a gente vai saber a posição da partícula B e a gente vê qual é a diferença de posição entre elas. Essa vai ser a distância entre elas. A partícula A em 10 segundos, ela está 4 vezes 10, né? A partícula B em 10 segundos é 120 menos 2 vezes 10. Isso aqui dá 120 menos 20. Se a partícula A, depois de 10 segundos, está na posição 40, e a partícula B, depois de 10 segundos, está na posição 100,
A distância entre elas é de 100 menos 40. 60 metros. E a letra B é o seguinte: o instante em que essas partículas se encontram. Então, quando aparece esse tipo de questão perguntando em que tempo elas se encontram, vocês têm que fazer, normalmente, avaliar que SB tem que estar na mesma posição que SA, porque eles se encontram. Então, em que instante B igual a SA? Vamos substituir aqui para a gente ver. 120 menos 2t tem que ser igual a 4t, que é o SA. Passando letra para cá e deixando esse número aqui, vai ficar 120 igual a menos 2 passa para lá como mais 2, 6t. T igual a 120 dividido por 6. 12 dividido por 6, 2. Com esse zero aqui, 0. Ou seja, após 20 segundos dos dois caminhando, com essa função da posição e função do tempo, eles vão se encontrar. A letra C, para finalizar, a posição em que se dá o encontro. Ou seja, quando passa 20 segundos, em qual posição eles estão. Se a gente for conferir a posição do A, tem que dar a mesma posição que a do B. Então vamos ver. Posição do A é 4 vezes T. Em 20 segundos, vai ser 4 vezes 20. Então a distância do A, a posição do A em 20 segundos é 80 metros. Se a do B der diferente é porque está errado. Vou conferir. A posição do B... Gente, está passando um carro das verduras aqui que está me incomodando. É 120 menos 2t. Então, em 20 segundos, vai ser 120 menos 2 vezes 20. Em 20 é 120 menos 40, que dá 80 metros. Então, eles se encontram na posição 80 metros. Essa foi a questão 1, bem tranquilinha. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar e de curtir o vídeo. E de me seguir na página do Instagram se você ainda não me segue. Beijos!